alguns já devem ter ouvido falar sobre isso, hoje isso é muito comentado, é considerado o nosso segundo cérebro. Aliás, o intestino tem uma ligação direta com o cérebro através do nervo vago. Então, a comunicação entre eles é mais intensa e próxima do que a gente imagina. No intestino, nós temos 500 milhões de neurônios. Vocês têm noção do que é isso? Antigamente não se sabia disso, isso é uma informação relativamente nova. Então, com isso, o intestino ele tem um sistema nervoso autônomo, ele não depende do nosso cérebro para funcionar, para trabalhar. Aliás, eu diria, até, arriscaria dizer que o intestino influencia mais o cérebro do que o contrário. Por quê? O intestino é responsável pela produção da serotonina. A serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Está entre os hormônios da felicidade, né? Junto com a dopamina, ocitocina. E esse hormônio, esse neurotransmissor, é comandado pelo intestino. E então, as pessoas às vezes que têm depressão, problema emocional, fica se entupindo de remédio pro cérebro, quando na verdade a serotonina não vem de lá, né? Ela é produzida por comando do intestino. Então, se o intestino não estiver saudável, gente, a pessoa pode se entupir de antidepressivo, que não vai adiantar muito, viu? E quais são as causas, né, da prisão de ventre, do intestino preguiçoso, da constipação intestinal? A principal delas é a alimentação. Alimentação de baixa qualidade, alimentação com muita porcaria que a gente come hoje em dia. Entre esses itens de má qualidade, a gente coloca o glúten, que vem da farinha branca. Aliás, glúten, gente, tem até em sorvete, vocês sabiam? Tem glúten em quase todo lugar. E o glúten é um composto, um composto super alergênico para o ser humano, para o nosso organismo. Ele provoca uma série de inflamações, principalmente no intestino. Transgênicos. Hoje a gente está cheio de grãos geneticamente modificados, o milho, a soja e vários outros, né? Então isso também atrapalha o funcionamento do nosso organismo e também inflama o intestino. Por quê? Não é natural, né? Geneticamente modificado, o corpo não reconhece e vem todo aquele desequilíbrio que a gente tá cansado de ver por aí. Produtos alimentícios. Os que são os produtos alimentícios? Desses alimentos processados, embutidos, essas bolachinhas recheadas que a gente dá para as crianças, o chocolate cheio de gordura hidrogenada, e fora isso conservante, corante artificial, flavorizante artificial, ou seja, repleto de produto químico sintetizado em laboratório, e o nosso organismo não reconhece nenhum sintético. Ele entra em choque com tudo que é sintetizado em laboratório. Nós somos criados para ter uma alimentação natural. Então, as nossas células não reconhecem esses compostos químicos e o que começa a provocar um desequilíbrio, inflamação, infecção, um monte de coisa no nosso organismo. E produto alimentício, como a gente gosta de dizer, não é alimento. Isso tudo aqui é muita química, então, gente, se puder evitar, evita. Excesso de carne, principalmente a carne vermelha, por quê? A proteína animal, principalmente a proteína da carne vermelha, ela é que tem uma das digestões mais lentas. Então, ela fica muito tempo no intestino até ser liberado. Não é que a carne é ruim, ela é boa, é proteína. Só que o excesso de consumo vai prejudicar o funcionamento do intestino também. Leite e seus derivados. Aqui é uma polêmica, né, gente? Porque já há um bom tempo vários médicos, vários cientistas estão falando do problema do leite. E qual que é o grande problema do leite? Que aqui ninguém é bezerro, né? Nós não fomos geneticamente criados para se alimentar de leite de vaca. Leite de vaca é para bezerro. E muita gente acha que o vilão é a lactose. Só que a lactose é o menor dos problemas do leite de vaca. O grande vilão aqui é a caseína.
E por que antigamente, né, na época dos nossos avós, não tinha tanto problema com leite? Porque antigamente as vacas não tinham interferência do homem, produziam pouco leite. Então, o que eles reservaram? As pessoas, os cientistas resolveram fazer? Modificaram essas vacas geneticamente, olha aí, mais uma vez, né, uma mutação genética provocada pelo homem, e as vacas sofreram uma mutação no seu leite e passaram a produzir mais um tipo de caseína. Antigamente, as vacas só produziam caseína do tipo 2 e hoje, com essa modificação genética, elas produzem caseína do tipo 1 também. A caseína do tipo 1 não é natural, é uma mutação e ela é extremamente alergênica para o nosso corpo. Provoca inflamação, corrói as paredes do intestino, inclusive é uma das responsáveis para a evasão do cálcio para a corrente sanguínea e não vai para os ossos. Então, lê do engano quem acha que está suplementando cálcio com leite de vaca, porque não está. A caseína não deixa esse cálcio ir para os ossos. Mas, se você não consegue viver sem leite de jeito nenhum, existe uma opção hoje no mercado, você já consegue encontrar nas grandes bandeiras, né, nos mercados mais famosos, o leite tipo A2. Você vai encontrar na caixinha assim, escrito A2, A2. O que é o leite A2? O leite A2 são de vacas selecionadas, ou seja, as vacas que não sofreram mutação genética. As vacas de antigamente, elas produzem menos leite, então você vai encontrar esse leite mais caro, porém, esse leite só produz a caseína do tipo 2. Não que ela seja totalmente inocente, também é alergênica, só que num grau muito inferior à do tipo 1, porque a do tipo 2, pelo menos, já estava lá desde o início, faz parte da natureza normal do leite de vaca, né? Diferente do A1, que foi provocado por causa de uma mutação. Então, opta por isso, já dá para encontrar nas grandes bandeiras de supermercados o leite do tipo A2. Outro problema que causa prisão de ventre, carência de ingestão de fibras. Onde a gente acha fibras? Legumes, frutas, hortaliças, grãos. As pessoas estão comendo cada vez menos e isso provoca também essa dificuldade da evacuação, né? Carência de ingestão de água. Gente, água é importante para tudo, inclusive para o funcionamento do intestino, porque com a ingestão de água adequada, o bolo fecal fica mais úmido e com isso a passagem dele pelo intestino é facilitada, então ele funciona melhorzinho. E água também não escapa daquela regra, tudo que tem excesso faz mal. Então tem uma formulinha básica, 30 mililitros a 35 mililitros por peso corporal. Por exemplo, eu peso 60 quilos, eu tenho que tomar em média 2 litros de água por dia, né? Mais do que isso, para mim, é exagero. Então, faz essa continha baseado no peso corporal de vocês. Outra coisa que provoca também um mau funcionamento do intestino. Abuso de antibióticos e anti-inflamatórios. Hoje em dia, qualquer coisinha a gente toma anti-inflamatório, a gente toma antibiótico. Inclusive, dá para as nossas crianças. O que esses produtos fazem, esses remédios fazem no organismo? Eles matam o quê? Bactérias. Só que eles são seletivos para matar bactéria? Não. Matam todas, inclusive as benéficas, o que causa um desequilíbrio na microbiota intestinal e vai levar a uma série de problemas, inclusive a prisão de ventre. Outro problema, sedentarismo. Eu sei que muita gente não gosta de praticar exercício físico, eu me coloco no meio dessas pessoas, mas, gente, quiser ter uma vida saudável, com todo o organismo, não só o intestino funcionando bem, tem que praticar exercício físico. Ou é caminhada, ou vai para academia. Eu vou para academia na força do ódio, gente, mas não tem jeito. Quer ter um envelhecimento saudável, quer ter uma vida saudável, vai ter que praticar atividade física. Esses, eu listei aqui os principais, tá? Tem outras coisinhas menores, mas se a gente conseguir arrumar isso aqui, já tá de bom tamanho. Aqui é um desenho ampliado do interior do intestino. Vocês imaginem um tubo, né? Que é o intestino,
todo forrado com essas estruturas que são os enterócitos. Os enterócitos são células que nós chamamos de microvilosidades na parede intestinal, que são responsáveis por captar os nutrientes dos alimentos e jogar esses nutrientes na corrente sanguínea e aí levar para o corpo todo. Então, a parede do intestino, os enterócitos, essas microvilosidades, ficam para o lado de dentro do tubo intestinal, tá? A parede do intestino é uma barreira semipermeável, quer dizer isso. Ela só deixa, você está vendo aqui esses quadradinhos? É como se fossem tijolinhos, um do ladinho do outro, que são ligados por esse componente da célula que chama desmossomo, que é tipo um cimentinho. Ele segura essas paredinhas ligadinhas. E os enterócitos, quando recebem, né, os nutrientes do alimento, ele fala assim para o desmossomo: abre aí a paredinha para passar os nutrientes e joga esses nutrientes na corrente sanguínea. Então, o alimento vai passando por esses enterócitos, os enterócitos vão colhendo aqui todos os nutrientes desses alimentos, né? Aí chega uma hora que ele vai formar aquele bolo fecal, né? Depois que já colheu os nutrientes, e aí... estou clicando no negócio errado. E aí ele vai embora. As fezes vão embora e é expulso pelo canal do intestino, chegando no reto. Mas e se o seu intestino não está funcionando? Se ele está preguiçoso, se você não vai todo dia no banheiro, o que acaba acontecendo? Acumula todo aquele bolo fecal que fica lá dentro do intestino, os enterócitos vão lá, continuam removendo, tentando tirar nutrientes disso, tirando água, inclusive, só que chega uma hora, gente, que não tem mais o que tirar daí. E aquilo tudo, né, aquele bolo fecal empedra, ele realmente resseca. Por isso, quem não vai no banheiro com frequência fica com as fezes ressecadas e tem até dificuldade, dor, tem até sangramento às vezes para evacuar, porque fica tudo empedrado aí. E enquanto isso, os alimentos continuam vindo, continuam entrando. O que acontece? Dá uma confusão, um desequilíbrio danado aqui, os enterócitos já não conseguem mais captar nutrientes, está tudo misturado com o bolo fecal, e aí que vai provocar uma série de problemas de saúde, porque esta parede do intestino acaba inflamando, irritando, e aquele nutriente que a gente precisa, ele não está entrando no nosso organismo, não está indo para a corrente sanguínea. E fica todas essas fezes aqui já contaminadas, cheias de bactérias, parada no tubo intestinal. E a constipação, né? A constipação intestinal, prisão de ventre, é só um dos problemas causados por todos aqueles processos, todos aqueles maus hábitos que eu citei anteriormente. Junto com a constipação, geralmente tem outras doenças que aparecem. Eu vou colocar aqui as 3 principais, tá? As mais problemáticas. Síndrome do intestino irritável. Alguém conhece alguém que tem síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável é aquela pessoa que come determinadas coisas, irrita a parede do intestino e dá uma cólica terrível. Quem sofre disso aqui, gente, sofre dores terríveis com determinados alimentos, aliás, são vários, porque começa a criar alergia, né, a vários tipos de alimentos e costuma ter até uma diarreia. Só que a dor, para quem tem, é terrível, porque a parede desse intestino já está toda inflamada, toda zoada, toda infeccionada. Tem também a disbiose intestinal. O que é disbiose intestinal? É o descontrole, o desequilíbrio da microbiota do intestino. A proliferação exagerada das bactérias ruins, né? E as bactérias do bem ficam lá quase que sumidas no meio de tanta bactéria ruim. E com isso, a pessoa pode ter uma série de coisas, inclusive diarreia, pode ter junto uma síndrome de intestino irritável, vai ter uma inflamação também. Gente, isso aqui é uma zona, é um desequilíbrio danado. Tem também o leaky gut, não sei se vocês já ouviram falar de leaky gut. Leaky gut é a síndrome do intestino permeável. Lembra que eu falei para vocês que tem a parede do intestino, tem as microvilosidades lá, pegando os nutrientes dos alimentos, e que elas são tijolinhos,
um do lado do outro, bem coladinhos, e só quando os enterócitos falam, abre aí para passar os nutrientes para a corrente sanguínea, com esse excesso de glúten, de fármacos como os antibióticos, e um monte de porcariada que a gente come, causa uma bagunça aqui, que até então a parede do intestino, que era semipermeável, só deixava passar aquilo que era bom, acaba tendo um descontrole, não dá uma bagunça aqui, e ela abre. Então, toda a porcariada que está aqui dentro passa pela barreira e entra na corrente sanguínea, inclusive coliformes fecais, né, das fezes, e todas aquelas bactérias ruins. Isso aqui é terrível. Isso aqui vai provocar problemas de saúde seríssimos, inclusive, né, tudo isso junto, na verdade, inclusive doenças degenerativas do cérebro, que lembra que eu falei para vocês, né, que eles são intimamente ligados, o cérebro e o intestino. E agora? Porque a gente se alimenta muito mal, a grande maioria de nós. Até os alimentos que a gente considera naturais estão cheios de agrotóxicos. Como é que a gente faz para amenizar isso aí? Aí que entra nossa querida Fusion, eu ainda não sei falar o nome direito da empresa, com o Pronex 1. O Pronex 1 é um equilibrador intestinal. Eu estudei esse produto e eu quero apresentar aqui para vocês os componentes principais desse produto, para vocês verem como que ele atua no nosso organismo. Um dos principais componentes é um mix de fibras solúveis e insolúveis. Lembra que eu falei lá atrás? A gente está ingerindo pouca fibra, por isso que o intestino fica preguiçoso. Então, o Prunex já vem com um mix de fibras e eu vou aqui desmiuçar um pouco delas para vocês. O psyllium. O psyllium é uma fibra que estimula os movimentos intestinais. Então, ele vai estimular a passagem do bolo fecal por todo o intestino para sair do organismo através das fezes. Ele aumenta a absorção de água no intestino, que isso deixa as fezes mais moles e com isso fica mais fácil a eliminação. E outra coisa legal, o psyllium combate, além da prisão de ventre, combate a síndrome do intestino irritável. Ele ajuda a proteger as paredes do intestino. A gente também tem a inulina. A inulina é uma fibra que, no caso desse da Prunex, ela é tirada da chicória, daquela verdura chicória. Ela equilibra a microbiota intestinal. Então, aqui, ela ajuda naquele outro problema da disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Ela ajuda a proteger as bactérias do bem, mantendo aquele microbioma equilibrado. Diminui a absorção de carboidrato, gente. Carboidrato hoje está nessa febre de dieta low carb, porque a gente sabe como o excesso de carboidrato prejudica a saúde. E a inulina ajuda a diminuir a absorção do carboidrato no nosso organismo. Controla a glicemia, então é muito bom para quem sofre com esse controle de açúcar no sangue, os diabéticos, os pré-diabéticos. Mantém triglicérides e colesterol saudáveis e aumenta a saciedade. Então, vocês já podem ver que aqui ele também ajuda no emagrecimento, né? A linhaça é outra fibra, é uma semente que ajuda também nos movimentos intestinais, modula gorduras, como colesterol e triglicéridos, de novo, mais um componente que ajuda nessa parte de colesterol e triglicéridos, e diminui o excesso de gordura corporal. Também ajuda no emagrecimento. E a linhaça, para quem não sabe, é rica fonte de ômega 3 vegetal também. A yuca. O extrato de yuca é muito interessante isso aqui, porque eu sou gateira, né? Eu tenho gatos em casa e crio meus gatos como se fossem bebês. Então, assim, a dieta deles é do bom e melhor. E a yuca eu já conhecia, porque a yuca está presente nas rações premium dos pets, de cachorro e gato. Nas rações de primeira linha, né, de melhor qualidade. Por quê? Ela melhora a consistência das fezes, então não deixa o animal ter aquele negócio de fezes moles e tal, e ajuda também a diminuir o odor. Eu não sei aqui se alguém já faz uso do Prunex
E se já faz, repara. Eu já reparei isso. Por causa da yuca, realmente, para quem consome Prunix, as fezes têm menos odor. É interessante. Logo que a primeira vez que você usa, lembra, o Prunix está limpando o teu organismo. Então, na primeira vez que você usa, vai sair muita coisa ruim, não é nesse momento. Mas conforme você vai usando, você vai percebendo que realmente o odor das fezes diminui. Também combate colesterol triglicérides e melhora o sistema imunológico. E também tem uma ação contra fungos e protozoários. Então já faz também aqui uma ação antiparasitária, né? Que é muito bacana isso, porque não sei se vocês sabem, mas todo mundo deveria fazer vermifugação pelo menos umas 2 vezes por ano, porque, gente, com tanta porcaria que a gente come, é inevitável. Todo mundo tem vermes no intestino. Isso é fato. Isso não é coisa de gente que mora no mato, não. Nós aqui da cidade também temos, então é importante. E já tem a yuca que ajuda nesse problema. Tem mais coisa? Tem a ameixa seca. A ameixa já é famosa por ajudar, né, a soltar o intestino. E aqui ela faz essa função, além de ajudar a digerir os alimentos, e alivia nessa prisão de ventre, ajuda na evacuação, e também ela controla o apetite. E outra, mais um componente aqui que ajuda a emagrecer. Então, o Prunex é um grande aliado para os protocolos de emagrecimento. Anis estrelado. Anis estrelado é aquele gravetinho, eu não sei direito, isso aqui acho que é uma flor, na realidade, que é sequinha, né? Ela facilita a digestão e ela evita o acúmulo de gases no estômago e no intestino. Quem toma Prunex com frequência já deve ter reparado que dá um desinchaço mesmo. Você não fica mais com um acúmulo de gases nem no estômago nem no intestino. Também tem ação fungicida e bactericida, então ajuda na microbiota, ajuda a controlar parasitas e também ajuda na melhora da imunidade. Além do anis estrelado, o Prunex tem o óleo essencial de anis estrelado, e disso eu entendo. O óleo essencial é uma das minhas especialidades. Além de tudo isso que faz o anis, a plantinha, o óleo essencial, que é extremamente concentrado, também tem uma ação antiespasmódica, então evita as cólicas intestinais. Quem toma Prunex já deve ter reparado que, diferente desses laxantes de farmácia, que provocam, às vezes, dores terríveis na hora da evacuação, com a ação do óleo essencial de anis estrelado, o Prunex dá dor zero ou mínima, né? Isso vai depender realmente de como anda teu intestino. Tem também kelp. Kelp é uma alga, um tipo de alga marinha, que ajuda, olha, gente, isto aqui, ajuda a restaurar a função da tireoide para quem tem hipotiroidismo. O que faz o hipotiroidismo? Ele diminui, né, o metabolismo. Quem tem hipotireoidismo tem muita facilidade para engordar. E quando essa kelp ajuda a tireoide a se normalizar e combater o hipotireoidismo, naturalmente teu metabolismo volta ao normal e começa a acontecer uma perda rápida de peso, né? Porque esse aumento de peso era tudo por causa da disfunção da tireoide. E como que a gente toma e qual a dosagem adequada do Prunex? Gente, a indicação é diluir em 180 ml, 200 ml de água quente ou fria. Você pode misturar ou na água quente fazer um chá quente ou na água fria gelada. Mistura bem, dissolve, né? E toma preferencialmente à noite. Por quê? Não quer dizer que você não possa tomar durante o dia. Pode, mas por que preferencialmente à noite? Porque geralmente ele leva de 8 a 12 horas, dependendo do organismo de cada um, para fazer efeito. Então é melhor, né? Você toma antes de deitar, assim vai funcionar quando você acordar, né? Que durante o dia, dependendo se você estiver na rua aí, pode dar algum desconforto. E qual a dosagem? A dosagem depende de cada organismo. Tem pessoas que com meio sachê já regulam, tem outras que precisam de um sachê, né? Eu já fiz teste aqui comigo, até com um quarto de sachê funciona no meu caso, né? Mas eu já tenho o intestino mais ou menos equilibrado, então deve ser por isso. Então é de meio a um sachê, geralmente todas as noites antes de deitar.
É isso que eu tinha para falar sobre saúde intestinal, sobre o function. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, estou aqui para esclarecer. Se não, vou passar a palavra aí para o meu colega, o Ricardo. Alguma dúvida, gente? Tem como abrir o microfone do pessoal, Rick?